Que alegria estar aqui em mais um episódio do Elaine Junqueira Cast para falar de assunto aqui de extrema relevância, falar de liderança, falar de mentoria, de coach. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele que é formado em Engenharia Eletrônica pela FEI, ele tem MBA executivo na Insper, ele atua em diversas empresas, grandes empresas, como executivo, multinacionais na área de tecnologia, como a Cisco, a Microsoft, e ele passou por uma transição de carreira, onde ele se especializou em coach executivo, hoje ele é mentor, coach, e ele atua desde 2019 nessa área. E ele tem um lema que é: seja o líder que você quer. Tá aqui comigo, Carlos Borges. Bem-vindo! Eu que agradeço a oportunidade aí, é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast aí. O convite foi do seu irmão, né? Que é o Emerson, então é muito bacana ter aqui com vocês. Que maravilha! Carlos, conta um pouquinho mais. Quem é o Carlos Borges? Vou falar um pouco da minha família. Bom, eu sou casado há 27 anos, até brinco, né? Que eu sou casado há 27 anos com a mesma esposa. Benção. A minha esposa é professora de matemática, né? Na escola estadual. Tenho 2 filhos, já com 22, um com 24. Um já nem mora mais comigo, né? Estudo em Florianópolis, eu sou de São Paulo, né? Para quem está escutando aí. E outro mora comigo e faz design de games, né? Que legal. Então, assim, os meus hobbies, eu gosto de coisas desafiadoras, né? Eu acho que gosto de tirolesa, já pulei de paraquedas, gosto da parte dos parques lá, a parte de montanha-russa, adoro, né? E também, assim, como hobby, eu acho que eu era muito, vamos dizer assim, muito sedentário, né? Eu acho que aprendi aí, né, na pior das hipóteses, né, a gente fala, né, por causa da saúde, né? E hoje, eu realmente foco na saúde, né? Eu acabo sendo, hoje, um hobby vira corrida de rua, que eu adoro, né? Aprendi a ser, né, um corredor de rua, né? Imagina, você sai de sedentarismo, né? E depois e hoje eu já consegui chegar a uma meia maratona, né? E minha meta aí, até o final do ano que vem, conseguir uma maratona completa, né? Eu tive um percalço no meio do caminho, né? Quem já me conhece. No ano passado, eu quebrei o pescoço. Como assim? Eu tive um acidente de Conta essa história aqui pra nós. Eu tive um acidente de bicicleta e, assim, a bicicleta travou, não tive nem como controlar, né? E, assim, caí de cabeça, de quase de torcer o pescoço mesmo, né? Então, eu falo que eu geralmente comemoro o aniversário 2 vezes, porque a médica falou assim, olha, mais um pouquinho estaria tetraplégico, mais um pouquinho não estaria aqui para contar a história, né? Então, a gente fala que a gente tem que lidar muitas vezes com muitas coisas na vida, né? E a gente tem que saber lidar. E assim, eu sempre, mesmo ficando 4 meses, aquela pescoceira, né? Eu atendia meus clientes até remotamente, que lá, felizmente, a tecnologia permite, né? Mas, enfim, e realmente eu consegui, logo em seguida, né? Eu consegui já voltar a correr, que eu adoro correr, né? Então, eu sempre procuro correr lá o final do ano, né? E consegui correr. Depois, assim, 2 meses depois, mesmo depois disso, de ficar 4 meses parado, eu já consegui correr 15 quilômetros. Então, assim, para mim, eu adoro superar meus próprios desafios também, né? Acho que a gente desafia... nós somos desafiados como seres humanos, a gente é desafiado todo momento, né? Então, como você lida com isso, que é a forma principal, né? E acho que isso que é legal, né? Então é isso. Então esse é o Carlos aí que está sempre desafiando, está procurando sempre aprender, né? Acho que sempre aprendizado, a gente fala do lifelong learning, isso para mim é constante. Você falou da transição de carreira, não foi fácil, né? Mas me fala uma coisa, Carlos. Esse Carlos hoje, que é esportista, que sedentarismo passa longe, Sim. sempre foi assim? Não. Na tua época que tu era executivo? Não. Quem também me conhece sabe que eu venho da área de tecnologia, Sim, e para sim. quem está nessa área, é uma área desafiadora em Sim. relação a equilíbrio, né? Sim. Equilíbrio de vida. E para mim, hoje, é uma missão, né? Eu passei ali por um período de burnout no passado, e eu falo que hoje é possível você ter uma carreira de sucesso, uma vida que você tem ali
as suas realizações, mas equilibrando os pratos, com saúde, Sim, perto da família, né? sem dúvida. Curtindo, usufruindo, né? Não só apenas, não seja só trabalho, né? Exato. Então, assim, é possível ter esse equilíbrio. E conta um pouco, foi sempre assim? Não. Da onde que você virou a chave, que você saiu do sedentarismo? Nessa época de tecnologia, você já tinha esse mindset, não? O que Não, que aconteceu? não, eu era workaholic, né? Trabalhava quase, sei lá, 14 horas por dia, né? Estudava no final de semana, fiz várias certificações, né? Técnicas, né? Naquela época. Então, assim, e não fazia nada, não fazia nenhum tipo de esporte. Até que uma vez eu estava até sentado, aí eu agachei da cadeira e eu rompi o menisco. Aí o ortopedista... Como assim? Pois Sentado? Exato. Aí o ortopedista, não, você jogou, foi num jogo de tênis. Eu falei, não jogo tênis. Não, foi correr. Não, foi sentado. Eu falei, não, você tá brincando, você tá muito sedentário, você tem que fazer alguma coisa. E aí comecei a fazer fisioterapia, né, para recuperar. Eu retirei o menisco e tal. Depois eu fiz, foi toda uma, né. E obviamente eu tinha um monte de coisas, né, de pressão alta, colesterol alto, aquela coisa toda de sedentarismo, o impacto do Sinais, sedentarismo na saúde, né? né. Mas felizmente eu não tive o burnout que você teve. Felizmente eu não cheguei nesse ponto aí. Mas aí comecei a caminhar, né, fazer coisa. Naquela época eu também gostava de bicicleta, comecei a fazer um pouco de bicicleta e tal. Mas descobri corrida, né? E foi indo, né? Falei, putz, será? E para mim, eu falei, imagina, eu correr 21 quilômetros era um negócio quase impossível, né? Imagina, tá totalmente fora, né? Parece um negócio absurdo, né? E foi indo, né? Acho que o que contribui também, né? É o foco e disciplina. Então isso me ajudou demais, né? Então se ajuda demais. Então assim, treinava, né? Não tinha desculpa. chuva. Tem que ser feito, vamos fazer, Exato. né? Que é o negócio que eu vou falar também da integridade, né? Que é se você resumir integridade numa integridade mais complexa, mas se reduzir, cara, cumpre a sua palavra, né? Que é um dos componentes que a gente fala da liderança também, que a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, assim, não foi da noite para o dia, foram vários anos aí chegar nesse ponto. Então, hoje, nossa, a diferença em saúde, né? E depois dessa transição também, qualidade de vida muito melhor. Por isso que eu estava buscando essa qualidade de vida também. Chegou num ponto, falei, cara, e agora, né? Então, por isso que essa transição ocorreu aí há 5 anos, né? Uau! E eu gosto muito desse tema, né? Que a gente fala também de liderança com equilíbrio de vida, né? Falando um pouco do meu passado, né? Até antes de conhecer, de me especializar em desenvolvimento humano, eu fui uma cliente de coach, né? Quero mandar aqui meu abraço, que meu primeiro coach foi o Emerson Camilo. Foi o meu primeiro coach, assim. Sensacional. E o que aconteceu naquela época? A gente estava ali em período de pandemia. Eu tenho 2 filhos, né? O meu menor estava com 1 ano e pouco, estava na fralda ainda. Então, assim, eu já não tinha mais a minha rede de apoio, né? Escola, babá. E aí eu tinha que me virar. Tinha que continuar trabalhando e sempre entregando um alto resultado. Porque eu não me permitia mudar o resultado. Exato, tinha que continuar o alto resultado, mas cuidando de casa, tudo, né? Não podia ter mais alguém ali cuidando da limpeza, babá, e cuidar de tudo e continuar, né? Relacionamento, né? Sou casada ali com o Thiago há mais de 16 anos. E foi um período muito turbulento, tanto em questão de relacionamento, saúde. Eu estava acima do peso. Olha aí. Eu tinha voltado assim pro peso de gestação. Caramba. Né? Porque eu não fazia exercício nenhum. Eu sempre adorei ler. Já passamos por isso. Tinha Tem parado. Similaridades Nossa, tinha parado de ler. Tomava remédio para pressão, tomava remédio para o coração. Olha os impactos, né? Tinha, inclusive, uma indicação para fazer uma cirurgia cardíaca. Nossa. De ablação. Caramba. E assim, totalmente estressada. Eu lembro que os sinais, né? Até os sinais aí do burnout, né? Questão de dor de cabeça, da alimentação. Eu tive muita queda de cabelo. Caramba. O cabelo caía, assim, horrores, né? E foi quando eu conheci o coach como cliente, que eu passei por esse processo, que eu redescobri que eu tinha que começar a falar não, né? Sim. Porque quando a gente é muito bom em algo, a gente tende a ser mais procurada para as entregas, né? Para os desafios. O que é mais difícil vai para aquele que faz, né? E aí, se você passa a não falar o não,
você vai ficando sobrecarregado. Sem dúvida. Então, a primeira coisa, você vai aprender a falar o não Pois é. e começar a mudar, né? Então, o coach, o processo de coach foi, assim, fundamental na minha vida, como pessoa, Isso que é como legal, profissional. Depois passei por coach. Hoje, né? Não, e depois, né? Emagreci, Perdão. recuperei, assim, a saúde. Hoje eu não tomo nada para pressão. Olha aí. Não tomo, não Exato. tomo nada pro coração, não tenho, Exatamente. trato mais arritmia. Sim. Não precisei fazer operação cardíaca, Olha. foi, ó, liberado. Nossa, tá ótimo, não precisa mais nada. Então, assim, foi realmente uma bênção, né? Voltei, assim, por uma vida muito equilibrada, né? E muito mais feliz, relacionamento e tudo. Mas conta, como que foi essa virada? Como que você conheceu o coach? Como que entrou esse processo aí na sua vida? O processo foi um pouco diferente, na verdade. Vou sendo bem honesto aqui, vou confessar que eu tinha muita restrição, coach. Sempre olhava o coach, imagina, né? Coaching, que isso, né? Não precisa. De forma negativa. Totalmente negativa, totalmente negativa. Até conversando com uma pessoa da empresa, né? Ele falou, não, olha, conheço aqui uma empresa séria, né? Que faz um negócio de trabalho bacana, tal, né? E eu fui conhecer. E assim, mas fui assim, confesso, né? Com prazo, né? Com um passo de trás, assim, super restritivo, quase não querendo, né? Mas assim, eu estava num momento, né, que eu estava assim, eu não sei se é a crise da idade, eu falei, putz, eu precisava fazer uma coisa diferente, né? E aí ele falou, olha, para você talvez seja uma boa oportunidade, né? Mas eu falei, putz, mas coaching, né? Mas aí ele insistiu, falou, vai visitar os clientes, né? E realmente eu fiz isso, né? Fui fazer o due diligence, fui visitar os clientes e, nossa, e ver o impacto que gerava, né? Principalmente era mais focado no ajudar um pequeno e médio empresário, o impacto que isso gerava, as pessoas, né? Ele falava, né? As pessoas, geralmente o resumo era, nossa, foi um impacto em mim, né? Na pessoa, nos liderados, na equipe, né? E na empresa como um todo, né? Falei, cara, é isso que eu quero, eu quero aprender isso, eu quero... Você já conheceu cases ali? Já, na prática, né? Fui ver com os clientes o que ele acontecia com eles, né? Que demais. Então, falei, não, identifiquei com esses valores, né? Eu já tinha tentado tinha buscado outras empresas, outras formas, enfim, franquias e tal, mas nada alinhado com meus valores. Ali, falei, aquilo, sabe quando você te encontra? Falei, cara, é isso que eu quero, né? E aí, obviamente, você tem que ter a coragem de falar, putz, eu vou sair daqui da estabilidade, né, do mundo corporativo para desafiar num negócio totalmente novo. Mas assim, foi tão impactante, eu acho, né? E eu falei, bom descobrir. E fui, né? E desde lá, a gente vem, claro, a gente vai aprendendo sempre, a gente sempre tem que aprender, mas, olha, não me arrependo. Eu falo, não só de qualidade de vida, mas o impacto que a gente está gerando com as pessoas, virou meu propósito de vida. Uau! E não tem preço, né? Não Quando tem você preço. vê o resultado que Nossa. gera na vida de outras pessoas, né? Isso quando você fala aí de propósito, de missão. Eu senti muito isso, né? Depois que eu tive esse resultado, né? Falei assim, seria egoísmo se eu não compartilhasse, se eu não levasse outras pessoas para ter esse mesmo resultado. E foi aí que eu falei assim, não, eu vou me capacitar nisso. E aí fui procurar uma instituição de qualidade, renomada, né? Hoje eu sou certificada ali pela Febracis e fiz toda a grade Golden Belt de coach life, coach executivo. Tenho a certificação que ela também certifica ali pela Florida Christian University. Então, assim, é uma formação consistente e, assim, foi uma formação que, para mim, assim, foi incrível, né? Tanto de conhecimento que eu levei, eu ainda estava atuando no corporativo, de levar isso para minha equipe, de aplicar com os liderados, com com cliente, né? E comecei já desde então a atuar, né? E por mais que foi interessante você citou, né, que você tinha ali aquela visão negativa do coach. Total. E no Brasil eu vejo que tem muito isso, né? Tem. Até porque, né, infelizmente, como qualquer profissão, né? Sempre tem maus profissionais e aí os exemplos, às vezes, acabam denigrindo a imagem das pessoas, né? E que você falou, né? Acho que toda vez a gente vai buscar algum diferencial, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu busquei a ICF, que é a International Coach Federation, que é uma das instituições internacionais que visa manter o padrão de excelência
do coaching, né? Tem o NCC também, né, na Europa, tal, mas e assim também porque muitas multinacionais exigem esse selo, né, de competência, tal. E obviamente aprendi demais, né? Realmente vai bem profundo, né, o coaching, né? Dá toda a parte de ética, né? E acho que o ICF também, aqui, assim, a gente fala que o coach também às vezes é um serviço meio solitário, né? Então você contribui muito com a gente, né, com as pessoas, né? Então tem uma comunidade, né, de coaching e a gente fala, assim, está sempre aprendendo. Então a gente faz sempre trio de práticas, né, para desenvolver a parte todas as competências da ICF. A gente pega eventos internacionais, coaching do mundo inteiro, né? Bacana. Leitura de livros, né, que a gente fala, né? Acho que Essencial, né? é um dos quem gosta de ler livros aí, que é da Marcia Reynolds, que é o Coach the Person, Not the Problem, né? Que a gente aprende muito, eu que sou um pouco mais racional, né? Então, às vezes, fala, pô, às vezes a gente tem a tendência de ir direto para a solução. E muitas vezes, né, a gente tem que olhar muito a parte do ser. Verdade. Né? Porque eu sempre faço uma analogia, né? Não adianta você saber. Conhecimento é importante? Mas ele não é só aquilo, né? Eu, por exemplo, faço a analogia do emagrecimento. Todo mundo sabe que precisa emagrecer. Você consome menos caloria ou gasta mais caloria. Ou faz as coisas ao mesmo tempo. Mas 80% das pessoas não conseguem. Então, só o conhecimento não adianta. Verdade. Olha, tô aqui, ó. Você pode ir lá no nutricionista, vai lá no personal trainer, mas, cara, então a gente fala muito, né? E acho que essa é a diferenciação do coaching, é você ir entender realmente qual que é os teus valores, qual que é a tua fortaleza, qual que é o teu propósito, para depois sim falar, putz, vamos colocar aí um plano para você, e aí, obviamente, você acompanhá-los para ter foco e disciplina para alcançar o resultado. Sim. E a prática, né? E a prática, né? Sair desse nível de só sei, mas não aplico, né? Faz e aí entra vários aspectos, você, né, deve saber mais do que eu, né? De autocrítica, né, procrastinação que as pessoas têm, enfim. Então, autossabotagem. Mas a gente tem que entender por que acontece isso, né? E nem sempre isso é tão claro para as pessoas. Então, a ideia é ter essa clareza. Verdade. Uma vez que você tem clareza de alguma coisa, aí sim você consegue ir para o próximo passo, né? Então, isso aqui é bacana, a gente vê a transformação das pessoas que a gente fala, né? E a pessoa tem que estar aberta. Com certeza. E eu gosto de trazer, eu também tenho esse lado que eu gosto de trazer questões de números, né? E eu queria compartilhar aqui uma pesquisa que foi realizada, inclusive, pela PUC de Campinas. Eles pegaram ali diversos executivos e desse público que passaram, né, pelo processo de coach, 100% aperfeiçoaram a capacidade de ouvir, 80% melhoraram a flexibilidade, 80% aprenderam a aceitar melhor as mudanças, 70% evoluíram a capacidade de se relacionar. Esse é um dado que está lá na revista Você S.A. de 2008. E teve um outro estudo que foi da Fast Company, que é também fabuloso, que ela trouxe, ele fez uma análise e 43% dos CEOs e 71% dos altos executivos já passaram por processos de coaching. É um número altíssimo. Então, e 63% das organizações têm planos de aumentar a utilização dessa técnica, né? 92% dos líderes que atuaram, né, fazendo esse processo com seus liderados, eles tiveram assim um resultado muito bacana. Tem um dado, uma publicação da revista Fortune de 2009, e o estudo foi realizado com 100 executivos. E aí ele identificou que isso elevou o processo de coach, elevou o resultado das empresas em 5 vezes o valor investido. 5 vezes. Pois é, então, acho que sempre o pessoal fala como é que eu tangibilizo o coaching, né? E aí, obviamente, você vê esses resultados, né? E aí, assim, eu venho lá de TI, então, se o público colocar aí no Google, procura lá, né, Bill Gates, ele mesmo fala, todo mundo precisa de um coach. Ele teve uma coach, na verdade, e que fez toda a diferença na vida dele. Eric Schmidt, Google, então tem vários aí exemplos no mercado. E aqui no Brasil a gente pode falar algumas, eu não vou falar nome, mas enfim, tem vários né, CEOs de empresas que usam isso.
E quando você coloca usar o coaching como transformação da cultura, você vê que o resultado não é um resultado de curto prazo, é um resultado mais consistente, que dá perenidade, né, para a empresa. Verdade. Então, acho que é isso que é o legal, né? E acho que mais dificuldade que a gente vê nos líderes é, primeiro, ele assumir, né, a sua vulnerabilidade, né? Saber que realmente ele precisa de ajuda. E não tem nenhum demérito nisso. Ah, não, mas... líderes, especialmente esse level, não, mas ele acha que tem que saber tudo. E, na verdade, não precisa. E esse é o desafio, né? A gente fala da humildade, né? Então, um dos pontos que a gente fala, né, é o líder ter essa humildade, reconhecer que ele precisa de ajuda. Com certeza, o orgulho afasta muitas pessoas de se desenvolverem. E até por falta de... eu até falo até de carteirinha. Assim, é falta também de conhecimento. Né? Às vezes a gente acha que está fazendo melhor, né? Por exemplo, meu caso específico, né? Eu achava que está fazendo melhor, tinha resultado, né? Só que na hora que eu fui promovido a líder, nossa, não olhava para a parte humana das pessoas. Como que era esse Carlos executivo aí que não conhecia? Não, isso aí não posso nem falar não posso falar de bons exemplos, né? Então, Não, assim, mas o exemplo não é uma coisa que me orgulho, na verdade. O exemplo ruim ele também ensina, né? Tipo, exato. isso eu não vou repetir, não, então, né? Mas assim, eu acho que essa prática me ajudou muito, até para desenvolvimento humano agora, a desenvolver os outros líderes a fazer o que não faria. Excelente. Não porque assim, quando a gente vê a promoção do líder, principalmente na área mais técnica, na área de TI, né, acho que é muito comum o cara conhecer muito, né, muita coisa. Um ótimo técnico, né? Um excelente profissional, só que na hora que é promovido, e aí, como é que eu vou lidar com pessoas? Né? Então, acho que é um aprendizado, e para mim acho que o coach ajudou muito nessa área. E vejo vários líderes que a gente acaba contribuindo com isso. Porque não é fácil. Uma coisa é agora eu cuido aqui, né, do meu pedaço, agora tem que lidar com a equipe. E aí a gente fala, né, o que é importante para um líder, né? Então, como é que você estabelece essa relação? Então, a gente fala de confiança, a gente fala de compromisso. Então, a gente fala de vários critérios que o líder tem que desenvolver. Então, isso que é bacana. Você traz o exemplo, vamos falar assim, negativo, próprio, né? Mas que a gente fala que tem como sair disso. Com certeza. Né? E acho interessante, eu tenho hoje a mentoria Líder de Alto Valor, Sim. que eu atendo ali líderes que querem se tornar ali líderes extraordinários, e muitas vezes eu falo que a liderança ela tem esse caminho solitário, né? Porque às vezes você foi promovido e porque já havia ali uma habilidade em você. E aí a pessoa entende que se ela comentar que ela não sabe determinada coisa, ou como que ela deve agir em tal situação com o gestor direto, isso vai estar tirando ali o valor dela, ou será que eu não promovi a pessoa correta? Então, normalmente a pessoa se fecha e não traz essa vulnerabilidade, né? Ou essa deficiência, ou essa dúvida. Ou até, vou levar para um par? Não, vou levar para o par, pode puxar o tapete, né? Então acaba ela sendo muito solitária e não precisa ser assim. Exato. Você pode ter um mentor que já fez esse caminho, né? Já passou por isso, que possa te guiar nesse caminho e falar, olha, isso eu fiz e errei, ó, não faça isso, né? Isso eu fiz e acertei, vá nesse caminho, trazer pontos, cases ali práticos para ser trabalhado. Então eu falo que quando você tem um mentor que já fez essa caminhada, isso é super importante. Acho que quando você escolhe um mentor, você tem que escolher alguém que passou naquela jornada que você quer fazer, né? Porque essa pessoa sim vai ter propriedade para te levar a esse ponto de maneira mais veloz, né? Você encurta o caminho. Sempre ajuda, né? Mas sempre eu falo também que, assim, tem a parte da mentoria, né? Que é importante, sem dúvida nenhuma. Mas eu falo também da parte do coaching. Porque não é só mentoria, né? A mentoria, muitas vezes, ela fala do que tem que ser feito. Verdade. Mas antes, eu falo sempre, vamos aprofundar isso. Da tua identidade, do que seus valores, das suas fortalezas, porque senão, né, com o teu propósito. Porque senão... você vai chegar num ponto que talvez seja frustrado. Vou dar um exemplo prático aí que aconteceu, né? Às vezes vem alguns clientes que querem, eu quero fazer uma transição de carreira, por exemplo. Então, vou dar um exemplo, não vou falar de confidencialidade, mas vou falar de um funcionário público que estava insatisfeito, né? Queria mudar para iniciativa privada, né? E queria uma ajuda em relação a isso.
Só que a gente, o que eu falo? O processo do coaching é não acreditar muito no que o cliente fala. É entender se realmente é aquilo. A gente desafia o cliente a saber, a ter essa clareza com relação a isso. Resumindo a história, na verdade ele não queria nada disso. Ele mudou completamente. O que ele queria, na verdade, é ser chefe de cozinha. Uau! Totalmente mudou, né, radicalmente. Então a gente faz todo um plano aí sim de transição para sair, né, a estabilidade, aquela coisa toda. Não dá para fazer as coisas, né? Então, e a gente mantém ele, acompanha ele para ele ter foco e disciplina e conseguir ser. E hoje, obviamente, está feliz da vida. Então, às vezes a gente fala, né? Às vezes você não tem clareza, mas ele poderia ter iniciativa privada, ele poderia estar frustrado da mesma forma. Então a gente fala, primeiro entender o que faz sentido para você. Aí sim, né? Aí sim, vamos para o planejamento, aí entra, talvez às vezes em alguns casos entra a mentoria, mas o processo de coaching é isso, né? Você entender, respeitar o outro sem julgamento, uma pessoa que estabelece uma relação de confiança. A gente fala que sempre é uma relação de pares, né? Eu não sou chefe, eu não sou subordinado do cliente. A gente faz esse relacionamento de pares, né? Sempre fala de uma cocriação entre os dois, né? Então a gente sempre desafia, né? Eu uso sempre também da analogia do elástico. Eu deixo o cara sempre, o elástico tenso, porque senão ele fica, né, relaxado, não, ele tem que estar ativo, né? Mas também eu tenho que saber os momentos de puxar, porque senão se eu puxar no momento errado, ele pode surtar, ele pode quebrar elástico. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também com o cliente. Então a gente vai acompanhando com clientes que são mais rápidos, com clientes que são mais devagar. Nada de errado. Aí o pessoal compara muito, não, mas eu quero rápido. Não, cada um tem o seu espaço, e esse é que é legal do coaching, é respeitar, né, a velocidade de cada um, o momento de cada um, enfim, cada um tem o seu espaço. E esse autoconhecimento que traz é valioso, né? Porque a pessoa entende melhor o seu perfil, o que faz o olho realmente brilhar, o que vai te dar energia. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão tendo N sintomas porque estão atuando em algo em que elas não são felizes. Exato. Né? Ou às vezes muito se fala da empresa, eu não estou na empresa certa, mas às vezes a pessoa muda de empresa e continua infeliz, porque ela não está fazendo o que ela nasceu para fazer, né? Ela não está adequada ali com o perfil dela. Isso, análise de perfil comportamental ajuda muito, né? Para saber qual que é a sua potencialidade, qual que é a sua fraqueza que você pode trabalhar, o que vai, quais são os valores, né, que te move. Então, essa parte do autoconhecimento, ela realmente é fantástica, né? E ajuda muito quando a gente fala também em transição de carreira. E você que passou por uma transição, como que é isso? As pessoas te procuram mais para transição de carreira, para liderança? Eu acho que as duas coisas, na verdade, né? Tem alguns que falam transição de carreira, né? Eu gosto, né, de contribuir com as pessoas, né, enfim, mas também a parte da liderança, que é uma coisa que eu acho que tem um impacto maior, porque assim, eu acho que na hora que você fala com os líderes, tem um impacto na equipe. Tem impacto na equipe, tem impacto muitas vezes empresário, tem impacto na empresa como um todo. Sim. Então, acho que esse efeito multiplicador, né, do líder, eu acho que faz toda a diferença também, né? Então, eu respondo a tua pergunta as duas coisas. Então, às vezes eu trabalho com a equipe de vendas para empresas na área de TI, por exemplo. Ajuda ou o líder na empresa a fazer uma coisa. Então, depende muito, então, tanto a pessoa jurídica como a pessoa física que eu atendo, né? Mas claro que vem muitas vezes muito mais pessoas de TI até pela similaridade, meu background, as pessoas veem lá no meu perfil, né? E a rede, né, também, a rede né? também acaba vindo, enfim, mas assim, eu tenho clientes de vários segmentos, né? Já tive arquitetos, né? Empresa de turismo, então vários segmentos diferentes aí que a gente sempre fala, né? Uma pessoa de fora já ajuda né, o líder a pensar de uma forma diferente. Uma visão externa, né? Uma visão externa, porque a gente fala somente do líder, né? Ele também é uma visão solitária, né? Sim. E quando ele tem a humildade de pedir ajuda, né? Ele, obviamente, tem uma pessoa que pode contribuir, falar as coisas que talvez ninguém faria, né? O liderado talvez não tenha coragem dele falar que ele deveria, né, receber informação, né? Que é outra coisa que a gente fala muito, né? Um dos pilares que a gente fala é da autenticidade, que é o que gera confiança, que a gente fala muito da confiança do líder, né? Então, um pilar é a autenticidade, que ele tem que ser autêntico,
Né? Quanto mais autêntico ele é, obviamente, mais coerente ele vai ter com as suas tomadas de decisões. Com certeza. Né? Então, e obviamente mais autorresponsável ele tem. Então isso aproxima muito mais, estabelece uma relação de confiança. Né? Por isso que a gente fala muito, né, da importância dessa mudança de cultura, estabelecer essa relação de confiança, de relacionamento. E quando tu fala em confiança, relacionamento, é impossível ser um líder que eu tenho um relacionamento, mas eu não conheço nada sobre o meu liderado. Eu acho que é incongruente, né? E às vezes as pessoas pensam que a liderança, a pessoa está ali num patamar acima, né? E ela tá distante, né? Desse outro público. E por experiência e até por aplicabilidade, por ensino, eu vejo que a proximidade ela conecta, né? Sim. Quando você conhece ali quem que é o seu time, quem que é o colaborador, o porquê que ele levanta cedo e está ali com você, o porquê que ele vai atrás, quais são os sonhos, né? As aspirações, o que faz o seu liderado estar contigo naquela meta. Ele tem um sonho, qual que é o sonho dele? Então, assim, o líder que tem um resultado, ele vai muito mais a fundo, ele conhece realmente seu time, né? Que você traz nesse sentido, assim, de aconselhamento, né, para líderes que hoje estão distantes ali do seu time, só conhece o nome, o básico, de repente só o técnico, a formação, só sei do que a pessoa sabe ali, mas nem sabe se ela tem filho, não tem filho, tem algum hobby, o cara gosta de correr, não, né? O que você aconselha para esse líder? Eu sempre falo eu falo da liderança, né, integral ou completo, né? Que eu falo tem a função de gestor, que as pessoas também romantizam isso. Então, assim, não é só ir para um lado só humano. Agora, o gestor ele tem que fazer as coisas também que talvez não agradem. Vai ter que demitir, vai ter que fazer o feedback, comunicação, tem que ter resultado, indicador, processo. O gestor tem que fazer isso. E o líder ele tem que complementar com o quê? A gestão das emoções, das motivações, dos relacionamentos. E aí que eu falo que tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Porque também não adianta ser só resultado. Né? Eu sempre dou exemplo. Né? Tem resultado e tem um monte de cadáveres no mesmo caminho. Trator, né? Que não tem sustentabilidade. Exato. Você pode ter resultado em curto prazo, mas depois não tem sustentação. Então, eu falo muito disso. Como é que você quer realmente ter uma cultura, né, de engajamento, né? Pessoas que estão engajadas, pessoas que estão motivadas. Né? Depois que a gente fala do compromisso afetivo. O que quer dizer compromisso afetivo? Não é aquele cara que está olhando só para o salário, né? É o cara que está lá, está engajado com relacionamento, com a equipe, com todo mundo. Né? Não aquele cara que, por R$1 a mais, ele vai lá e cai fora da empresa. Então, como é que se cria essa cultura de engajamento? E aí o líder tem um papel fundamental na gestão de relacionamento. E nem sempre ele tem a paciência de falar com relação. Mas tem que falar, aí ele terceiriza para o RH, terceiriza para outra pessoa, e às vezes até para o coaching. Que eu falo muitas vezes, olha, a função é sua, não terceiriza para mim, né? Então, a gente toma muito cuidado, né? Depois a gente fala também, no relacionamento do coach, da autorresponsabilidade. O líder ele tem as duas responsabilidades. E é muito comum a terceirização, de tentar terceirizar essa parte de que você falou do relacionamento. Não, mas, poxa, será que eu vou ser intrusivo, falar com as pessoas? E hoje também está. Mas tem método, difícil. Né? Tem método. Técnicas para isso. Então a gente coloca isso. Você saber respeitar o outro. Então, o pessoal fala muito, virou clichê, mas empático, o líder empático é um dos pilares também. Com certeza. É uma das competências que cada vez mais você falou da escuta. Você está escutando o que o teu cliente está falando? E às vezes a insegurança dele, ele acha que tem que fazer do jeito dele. Então, e às vezes você pode impedir dele crescer. Tem que desafiar, a pessoa tem que sentir desafiada, fazer o sentimento de pertencer à empresa, pertencer à equipe, para tomar iniciativa, e evitar, que a gente fala muito, que é muito comum, o culpado, quem é o culpado, né? E fica, né? Um americano fala do finger point, né? Vou apontar o culpado aí, né? Gente, não, muitas vezes é o processo que tem que olhar aqui, e entender o lado humano dele. Sim. Que às vezes, o que ele pode aprender com aquele erro?
E você permitir que isso, se você não aprender o erro, você bloqueia inovação, bloqueia uma série de coisas. Muito. Então, a gente fala que tem vários aí, quando fala de competência, nossa, a gente fala aí de 5 pilares, aí 12 competências do líder que a gente desenvolve com relação a isso. Então, e aí entra mais na parte emocional, porque a competência de gestor, eu acho que tem muita ferramenta, muito treinamento, muita coisa disponível hoje no mercado. Mas o coaching fala exatamente isso. Ele complementa nessa parte da gestão de relações humanas. E veio aqui na minha mente, né, uma frase que eu ouvi, foi uma das minhas primeiras gestoras, ainda quando eu trabalhava no Unibanco, na área de remuneração, né? E ela dizia assim: vocês podem errar, mas sejam criativos nos erros. Sejam erros novos, que a repetição do erro é burrice. E isso que tu falou é isso. Se você tem um ambiente que você tem abertura para experimentar, as pessoas não vão ter medo de trazer inovação, trazer novas ideias, porque elas podem experimentar, saber onde, né? O que é um item ali que você pode errar e corrigir rapidamente ou não, o que é aquilo que é assim em volta. Mas locais, gestores, ambientes que têm isso, a inovação, o crescimento faz parte daquele local. Não é aquela coisa travada, né? Então, é importantíssimo. Nossa, essa palavra que você tocou é super importante. Que governança também é importante. Eu também sou conselheiro consultivo formado, né? A gente fala muito da governança das empresas, tal, mas não adianta engessar a empresa. Porque senão, você vira uma empresa burocrática, né, e acaba não... Né, hoje em dia, cada vez mais, a concorrência está cada vez mais dinâmica. Sim. Cada mais, né, o líder está sendo bombardeado com uma série de informações. E quanto mais injeções você colocar barreiras assim, burocracia, menos inovação você vai ter. Verdade. Agora, também não é virar o caos, você precisa ter um mínimo de equilíbrio. Então, acho que eu falo sempre equilíbrio, né? Então, como eu falo, do gestor é importante, indicadores, processos, mas ele também tem que ter o equilíbrio da relação humana. E não só isso, senão não vai ter resultado, vai estar todo mundo contente, né? Tudo festa, um grupo, né? E não tem resultado. Então, tem as duas coisas. Boa. E conta, para ti, quais são as principais características que um bom líder, um bom empresário tem que ter? Acho que hoje em dia, são várias, né? Se for aqui, a gente vai estender, mas se for resumir aí, acho que hoje em dia, a adaptabilidade. Sim. Ele tem capacidade de se adaptar, renovar. A gente fala muito, né, do lifelong learning, porque assim, às vezes um pequeno empresário, nossa, eu cresci em empresa há 30 anos, por que eu tenho que mudar? E aí, quando a gente fala de sucessão, vem aí a segunda geração, fala, não, cara, não quero da mesma forma, né? Então, por exemplo, imagina você ver às vezes, quando a gente fala de workaholic e tudo, né, do empresário, naquela época o empresário é o primeiro a entrar na empresa e o último a sair. Sim. Só que isso tem um impacto. Cresceu a empresa? Cresceu. Só que, muitas vezes, o custo ou o impacto puxa, para o filho, por exemplo, ele vê a empresa como, nossa, foi o que me afastou do meu pai. Aí o pai quer que o filho assuma a empresa. Eu falo, não, pelo amor de Deus, isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Então, a gente faz todo um trabalho de sucessão também para quebrar essa coisa. Porque você não precisa fazer da mesma forma que o pai, né? Na verdade, ele não é culpa disso. Ele fez da melhor forma que ele sabia naquela época, limitado naquela época. E cresceu a empresa. Só que agora é um outro momento. Sim. E ele tem que, obviamente, falar a capacidade de se adaptar. Verdade. Porque senão vem a concorrência e atropela. Exato. A gente vê empresas, né, que perderam ali a significância no mercado porque não tiveram essa adaptabilidade, né? Não cresceram junto com as mudanças, com as inovações. Então, realmente, isso é essencial, né? Tem várias, né? Acho que, e aí, um ponto que a gente já colocou aqui, né? Da humildade de reconhecer que ele precisa de ajuda. E não tem nenhum demérito disso, como já comentamos aqui. E, assim, todo mundo precisa, então, todo ser humano, ele tem algum ponto de melhoria. E falar que ele ia ser perfeito, poxa, né? E também não adianta também ficar autocrítico demais também, né? Não, eu quero... Nossa, não é isso. Né? Você tem que reconhecer, né, por isso a gente fala, reconhecer as suas fortalezas. Sim.
né? E aí desenvolver o que eu posso ajudar na minha fortaleza. Porque às vezes o cara fala assim, ah, não, mas quero desenvolver minha fraqueza. Olha, e aí eu gosto muito de um exemplo aí do... Pô, agora eu esqueci o nome do cara, como é que é o... Ele fala muito da mediocridade, né? Se você desenvolver muitas vezes a fraqueza, né? O máximo que você vai conseguir é atingir o cara ser medíocre. Esse mediano, né? Quando eu falo medíocre, o pessoal é muito agressivo, né? Então eu vou falar... Mas nada mais é que você ser mediano ali, mediano, né? Enfim, mas é isso. Então, por isso que a gente sempre enfoca o lado da fortaleza e desenvolver. Porque muitas vezes uma fortaleza pode desenvolver um outro lado de forma colateral. Verdade. Então é isso que a gente fala muito no líder, ele reconhecer isso. E muitas vezes a pessoa não tem essa consciência. Quais são as minhas fortalezas? Quais são... E eu falo, aí voltando, falando de propósito. Qual é o meu propósito? Como é que eu contribuo aqui? Verdade. Quais são os meus valores? O que eu aceito, o que eu não aceito? E aí entra a frustração que a gente fala, né? Porque ele falou, vou mudar de empresa? Ah, vou mudar, mas vai continuar frustrando, porque você não sabe ainda. Está alinhado com os seus valores? Exato. E é importante a gente falar, tem empresário, né? Não quero ir já para o planejamento, quero fazer... Fala, quero ir ao ponto, mas a base ali tem que ser entendida, né? A tua empresa tem o teu propósito de empresa, tem uma missão, visão e valores. Tem lá no quadrozinho, lá na parede. Não sabe nem qual é, né, cara? Lê para mim, mas você não sabe ler, se você é um empresário e não sabe ler, tua equipe não sabe, teus clientes, teus fornecedores não sabem, como é que você vai colocar uma cultura disso? Não está na veia ali da empresa, né? E às vezes tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu lembro um exemplo prático que eu estava escutando numa reunião de conselhos, que uma empresa que era de facilities, né, que faz porteiros eletrônicos, né, e ele tinha um dos valores da empresa, tratar o funcionário como família. É ótimo isso. Só que, o que aconteceu? A tecnologia veio. Então a competição começa, a concorrência começa, e teve um momento que vai ter que demitir pessoas. Como é que você demite família? Só que você tem que ter coerente com teus valores. Sem dúvida. Então, o exemplo que ele deu foi muito legal, que assim, legal, tá bom, eu vou ter que demitir, não tem jeito, mas não posso demitir a família. Como é que eu sou coerente com esse meu valor? E aí, o que ele fez? Ele retreinou a pessoa de uma outra habilidade e ajudou eles a fazer a transição para uma outra empresa. E ajudou mais de 80% das pessoas, ele conseguiu relocar. Espetacular. E aí, o que eu falo da importância é para a cultura da empresa, para as pessoas que ficam. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas da cultura? Que você realmente valoriza, que você está coerente. E não só para a equipe, mas para o teu cliente, para o teu fornecedor. Então, tudo isso a gente fala, né, da importância da coerência, que é um dos pilares que a gente fala, da integridade. Com certeza. E até falando em processos de desligamento, né? Há muitos profissionais do mercado que pecam em fazer um processo coerente, né? Eu falo que a demissão, ela não pode ser uma surpresa, né? Então, se é por conta de performance, por conta ali de ações que estão vindo de encontro com o que a empresa deseja, esse colaborador tem que ter tido feedback, claro, formal, oportunidade de desenvolver aquela habilidade, e tem que ser muito claro. Não pode ser uma surpresa. Então, assim, essa competência, eu vejo assim uma grande dificuldade em muitos segmentos, em muitas empresas, né? E que é uma habilidade que precisa ali ser desenvolvida, né? De você falar com clareza o que tem de ser dito. Tem de ser dito, é claro, uma coisa você pode dizer com 1000 palavras, mas você tem que ser claro, né? A comunicação, quando a gente fala até de metodologia, né, de aplicar ali um feedback, você tem que trazer o fato, você tem que trazer qual foi o comportamento, qual foi o impacto, o que gerou, e depois ir para uma ação, né? O que você pode... Já trazendo até um pouco ali de processo, o que você pode fazer diferente para que isso não aconteça? E junto fazer um plano de ação, né? E como que você vê isso no mercado, Carlos, em relação a isso? Assim, tem muitas técnicas hoje, né, de técnica sanduíche, cada um tem a sua forma de fazer. Mas o que eu falo que é mais importante é constante, frequência. Se possível, diário.
semanal. Porque às vezes o pessoal fala assim, olha, eu até estava contando a história de um cliente que ele falava que tinha um chefe, que ele tinha um carneiro preto. Desde janeiro ele anotava todo mundo. Aí chegava em dezembro, ele dava o feedback do cara. Olha, sabe o que você fez lá em janeiro? Meu pai. Então, gente, é frequência. Verdade. Mas eu tenho medo disso. Consistência, né? Com frequência, porque as coisas de forma transparente. E sempre focado no fato. Porque às vezes as pessoas confundem e vai para o lado pessoal. Tirar a subjetividade no feedback é importante, né? Exato. Então, frequência e sair da parte pessoal e falar, baseado em fatos, em evidências. E, obviamente, falar que e se juntar, né? O líder ele tem que se juntar. O que nós podemos fazer juntos para a gente isso aqui não acontecer de novo? Então, acho que esse é o ponto. Que eu vejo que algumas empresas estão começando isso, de aumentar a frequência, de deixar, não vou deixar só no final do ano, porque isso sabe, gente, não faz o menor sentido. Não. E a pessoa até esqueceu já, né? já passou aquele momento, passou um momento, enfim. Então, ela tem que estar acompanhando. E é que você falou, né? Já trouxe aqui a conexão. Quanto mais você aproxima e entender a pessoa, mais fácil você tem que dar feedback. Verdade. E mais empático você se sente com a pessoa. Exato. Né? E aquele colaborador que você dá um feedback, que você traz ali um ponto de melhoria, é um colaborador que você confia que ele pode realmente melhorar, né? Então, para o colaborador que está recebendo, tem que ver isso como um sinal de confiança, né? Que acredita no meu trabalho. Agora, aquele líder que tá nem aí, não fala nada, depois ele só vai chegar lá no fim do semestre, do ano, e falar, olha, então eu tô te demitindo porque você fez isso e aquilo, né? Terrível. É que a gente fala do gestor também. Gente, vai acontecer que vai ter que demitir, não tem jeito. Infelizmente, não vai atender 100% das pessoas. É chato? É chato. E muitas vezes nem por conta de performance. Às vezes entra a questão de eficiência, uma questão financeira. E às vezes há situações que você tem que demitir uma pessoa boa, um bom colaborador, porque talvez ele é caro, não está cabendo ali o que eu falo sempre, processo. Sempre a gente busca o alinhamento dos valores. Sim. E entender a pessoa também naquele momento. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que chegou a falar, gente, sabe como recebe lá o alerta amarelo, assim, ainda não é vermelho, né? Mas, assim, eu já vi pessoas que falam assim, elas mudarem completamente e virarem excelentes líderes, por exemplo. Mas estava acomodado, estava uma série de momentos, assim, ou não estava se encaixando, enfim. Então, na hora que você dá também um desafio, né? Às vezes a pessoa pode ser que não. Acorda, né? E às vezes a pessoa pode... E às vezes, muitas vezes é mais comum, às vezes as pessoas na hora... Será que ele está adequado para aquela equipe? Se aloca uma equipe completamente diferente, ele fica super bem. Por isso que entra no perfil comportamental. Será que ele está certo ali? Que a gente vê lá, às vezes o cara é super, né, super detalhista e tal, e tá vou dar um exemplo prático eu sempre falo do exemplo de uma pizza, né? E a gente fala, né, uma vez eu tinha uma pizza pequena, que tinha um cara que realmente era um cara super sério, né? E ele estava na parte dos pedidos da pizza, né? E esse cara é o cara certinho, o cara, né, de processos, tal. Então, o que ele fazia lá na pizza? Ei, já fez o pedido rápido? Já fez o pedido? E aí? Então, ele não era empático com as pessoas. E não é questão dele, é o jeito deles. Né? Natural, né? É natural, não é? Então, assim, você coloca um cara desse numa posição de venda. E, por outro lado... Tem o contrário, é o cara super, né, o cara que é amigo de todo mundo, estava cuidando da parte financeira. Qual que é o resultado? Todo mundo pensava, me dá uma caixinha, me dá 10 reais agora, dá 100 reais aqui, ele dá. Mas vale. Ele não sabe dizer não para as pessoas. E aí você troca. Nossa, muda completamente, porque aí você bota um cara que é processo, sabe dizer não para as pessoas, e outro cara que, nossa, chega lá e é super empático com as pessoas e fala, nossa, Dona Maria, agora você veio aqui, é o mesmo sabor que você vai querer? Como é que está sua filha? E, nossa, você sabe, você começa um momento de relação. Então, esse exemplo simples, mas imagine isso numa equipe. Você conseguir ter essa característica, falar assim, cara, esse perfil é muito melhor daqui, e você começa a olhar isso. Por isso, o fator o olhar do líder
nesse fator é fundamental para você entender. É verdade. Uma liderança que não conhece ali perfil comportamental, valor dos seus liderados, pode estar deixando dinheiro na mesa porque não está colocando a pessoa certa no lugar certo, E né? às vezes você pode até perder esse funcionário, né? Que às vezes está até engajado, mas está no local errado, enfim. É verdade. Então, assim, a gente fala, né? A complexidade do líder, se fosse fácil, todo mundo, né, seria excelentes líderes, né? E por isso que a gente fala, né, sempre pedindo ajuda, sendo um mentor, seja um coaching, enfim. Uma pessoa de fora da empresa, muitas vezes, ajuda a ter outra perspectiva, né? Porque às vezes a pessoa está tão afogada no processo, no problema, que ele não consegue ver outra solução. Verdade. Às vezes está até muito ligado ao operacional, não consegue olhar muito para o tático, para o estratégico, né? E a gente vê cada vez mais, né? Assim, a gente fala de governança, tenta trazer até os empresários a sair um pouquinho do operacional, mas ele volta para cá, né? Até porque ele gosta muitas vezes, ele está acostumado a fazer isso às vezes, né? Somente profissional liberal, né, que na hora que você vai virar empresário, é muito mais difícil, né? Então a gente fala muito disso, né? Como é que você começa a ter a parte mais estratégica, né? menos de bombeiro, de apagar incêndio, né? E ter humildade e falar, não preciso saber tudo. Exato. Empoderar as pessoas a assumir os erros, né? Para criar essa cultura, né, de aprendizagem, de inovação. Senão, delegar o que pode ser delegado, né? Para você delegar, a gente fala muito, né? Só delegar o certo para a né? Pessoa delegar, certa. Né? Delargar também. Excelente. Infelizmente, se vira aí, né? Não, é junto. Você tem que estar junto com as pessoas, entender. Claro que entender o momento de cada um. Para uma pessoa mais júnior, às vezes microgerenciamento pode ser necessário, mas nunca para um cara sênior. Você vai desmotivar a pessoa. Sem dúvida. Então, você tem que entender, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente quer saber que o líder, né? Nós como líderes, a gente quer que as pessoas sejam exatamente igual a nós. E a gente quer como se fossem cópias nossas, né? E seria péssimo, né? Porque eu falo que a diversidade no time, na equipe, que é que traz o brilho, né? Exato. Que complementa um ao outro, né? Perfeito. E é isso que entender o momento de cada um. Esse cara faz dessa forma, esse é outra. E você explorar as fortalezas e juntar essa equipe. Isso falou. É importante. Se for todo mundo a mesma característica, é um caos. Tem que ter o acelerado, tem que ter o mais tranquilo, tem que ter o detalhista, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Tem que ter o de relacionamento ali. Até vai gerar inovação. E, obviamente, por isso que é importante numa equipe, a gente fala a cooperação. E você entender, né, nesse relacionamento. Por isso que o relacionamento é importante. E você entender que o outro tem um comportamento diferente, tem um pensamento diferente do seu, mas você tem que respeitar. Mas não significa resignar. O que eu quero dizer resignar? Você ficar calado numa reunião. Você tem que respeitar que o outro fala diferente, mas, cara, tem essa aqui. Se posicionar, né? Se posicionar. E muita gente tem, né, na posição do líder, ou tem vergonha, ou tem medo sei lá, de repente a pessoa pode ter uma retaliação, enfim. Não, tem que se posicionar. Verdade. Claro, de forma respeitosa, né? A gente vê muito líderes, por isso a gente fala do líder tóxico, é o líder que altera o tom de voz. Perde a mão, né? Perde a mão, né? Teve casos aí... Assédio moral... Teve um caso aí no LinkedIn que foi bem, não vou falar nem nome da empresa, mas até por ser público até poderia, mas que é o líder líder não, né? Eu vou falar que é o gestor, né? Porque ele pode chamar de líder, né? Mas ele, assim, o cara cometeu um erro? Cometeu. E ele fez duas coisas que a gente fala sempre, né? Para evitar, né? Primeiro, ele criticou, né, a pessoa na frente de todo mundo, verbalmente, e pior ainda, documentou por e-mail, e copiou todo mundo da equipe, ameaçando a pessoa. Isso não pode acontecer de novo, né? O que o pessoal fez? Publicou isso no LinkedIn, os e-mails. Então, você imagina o impacto disso gera na cultura da empresa. E, obviamente, esse líder teve que ser afastado. E, às vezes, nem que seja, talvez ele seja um bom líder, mas ele não teve a gestão emocional naquele momento. Porque a gente fala muito a diferença de controle para gestão. Eu vou controlar. Não, cara, você não vai controlar. A emoção você não controla, cara. Mas não teve inteligência emocional, agora, né? Você tem que respirar, você tem que saber, e saber que você tem esses ímpetos e saber como você pode lidar isso de uma forma. Né? Por isso que a gente fala da importância de você reconhecer as suas emoções. Com certeza. O que te impacta, o que te incomoda?
E aí sim você trabalhar com relação a isso. E não é uma coisa da noite para o dia, é uma jornada. Se você conhece, você consegue se gerenciar, sabe ali o que é gatilho, A né? gente fala, o Né? primeiro Então, passo é o autoconhecimento e reconhecer. Ter a essencial. humildade de reconhecer, porque nem muita gente fala, não, imagina, eu assim? Imagina. Por isso que a gente fala de alguns relatórios de confiança, né, que coloca um pouco mais, né, tira um pouco mais de, né, de subjetividade, né, coloca alguns indicadores mais importantes, que a gente fala de o que é confiança, o que é engajamento, né? E hoje tem várias ferramentas hoje em dia disponíveis que você consegue ter um pouco mais de tangibilidade com relação a isso. Sim. Então, isso é bacana. Então, eu trabalho muito com relação de tanto né, nessa parte de confiança quanto essa parte de compromisso afetivo. E essas ferramentas ajudam demais a ter esse raio-x, né, esse autoconhecimento. Muitas vezes é difícil o cara pegar assim do zero, né? Então, isso Verdade. agiliza muitas vezes o processo. Ô, Carlos, você está falando de algumas coisas aqui Uhum. que traz a complexidade, Sim, né, para o dia a dia sim. do corporativo, da gestão, da liderança. E só para a gente recordar como que foi a complexidade do seu momento, que você já estava atuando aí, e você passou pela pandemia, certo? Você Sim, está desde sim, 2019 atuando. Como que foi esse Olha, momento? teve assim, duas coisas importantes que eu acho, né? Assim, para mim foi para sair do lado humano, né? O lado mais racional pro lado humano foi muito difícil. Eu confesso que foi muito difícil. Eu sempre tentava ir mais pro lado, né, mais mentor, mais, né, para esse lado, né? Então, mas de qualquer forma, por exemplo, respondendo da pandemia, né? Acho que na pandemia eu ajudei muitos empresários aí a ajudar, né? Na época a gente associou com um grupo aí chama Estímulo 2020, que é uma empresa que ajuda, né, a colocar dinheiro para as pessoas numa taxa um pouco menor, né? Mas legal, mas o pessoal recebe dinheiro. O que ela faz com esse dinheiro? Então a gente ajuda um pouquinho nesse posicionamento aí, né? Então ajudei vários empresários, porque às vezes uma pessoa está tão focada, imagina, né? Tão focada no problema, como é que você sai disso, né? Então um exemplo prático aí, tá na empresa de turismo, muitas vezes, fechou tudo, e aí? Né? Além de, né, demitir pessoas, toda essa parte, né, parte burocrática, e o fim do túnel? Como é que eu saio disso? Né? E a gente fala com a pessoa de fora, muitas vezes ajuda a olhar isso. E a gente fala do brainstorm, que a gente fala de ideias, né? Resumindo a história, o que a gente fez? Na época, fez o turismo da vacina. Pegava o público, né, de alta renda, né, ia num resort na Costa Rica e depois ia tomar vacina nos Estados Unidos. São coisas simples, mas sabe que às vezes a pessoa tá, né, os líderes estão, né, os empresários estão tão focados no problema que às vezes não olham outra olhada. E uma pessoa de fora pode ajudar isso. Aí eu falo assim, Carlos, deu a solução? De jeito nenhum, não conheço nada de turismo, mas eu provoco. Eu provoco para que as pessoas saiam né, do problema e ver outra oportunidade. Então, assim, e obviamente na pandemia foi bem difícil, porque as pessoas fecharam tudo, né? Então, eu confesso aí que quase quebrei, né? Quase. Então, eu falo, será que eu volto ao mercado corporativo, né? Será que eu não sei o quê? Eu falei, não. Né? Virou propósito, falei, não, vamos lá. Né? A gente tem que ter a gente testado, né, muitas vezes, né? Sim. Por isso que a gente fala, né? Tá alinhado com o teu propósito? E aí a gente fala mais do empresário, porque o empresário tem que ser, né, hoje em dia, né, principalmente o brasileiro, né, ele tem que ser muito, né, corajoso aí, né, porque tem várias adversidades aí ao longo do tempo. Então, agora, no momento que está alinhado com aquilo, a gente fala, não é só dinheiro que você vai colocar, né? Senão você vai colocar só dinheiro, você pode ter uma outra coisa, né? Agora, na hora que está alinhado com teus valores, teu propósito, ter clareza disso, você fala assim, não, é isso. E as coisas vão acontecendo. As coisas fluem, né? As coisas começam a fluir, né? Então, isso é o mais importante, né? Você vê como que as coisas... desse exemplo aí que eu falei, né? Então, é olhar para esse aspecto de o que faz sentido para você. Exato. Né? Então, para mim foi bastante desafiador, né? E olhando o aspecto mais do lado humano, do desenvolvimento humano, eu acho que depois da certificação do ICF, que foi para mim, nossa, foi bem desafiador, mas também foi uma mudança de mindset mesmo, nossa, quebra de paradigma, né? De olhar esse aspecto, falei, caramba, eu acho que eu não sabia o que era o coaching naquele momento, né? Então, repensei muitas coisas
e deu muito mais profundidade para os meus serviços, né? Eu acho que ajudou bastante em relação a isso. Demais, viu? Esse assunto aqui eu ficaria o dia inteiro com o Carlos, né, falando, mas infelizmente está acabando aqui o nosso episódio. Carlos, um prazer enorme estar aqui com você falando mais desse assunto. E você falou que ia deixar um presente aqui para a nossa audiência, né? Claro. A produção vai colocar aqui um QR Code. Sim. Fala sobre esse presente, Carlos. Eu acho que qualquer líder ou qualquer empresário, né, que queira realmente ter esse autoconhecimento, principalmente de confiança ou de compromisso, geralmente eu cobro geralmente um relatório, né? Então hoje, para os ouvintes aí que estão nos ouvindo aí, tem um QR Code que tem meu LinkedIn, tem meu perfil no LinkedIn. Então é só entrar em contato comigo, só falar que, assistir o podcast da Elaine, que a gente vai receber esse relatório totalmente gratuito. Uau, que demais. Seja de confiança, é só falar qual o perfil, né? Se ele é empresário, se ele é executivo, né? Se ele é pequeno empresário ou grande empresário, enfim. Cada um tem a sua forma diferente, mas aí eu ofereço essa parte gratuita aí que vai ser muito bacana, vai ajudar muita gente a ter pelo menos esse autoconhecimento das suas fortalezas, das suas fraquezas, enfim. Demais. Gratidão por esse presente. Eu quero essa oportunidade de estar aqui com vocês aí. Demais. Você que ficou aqui nesse episódio conosco, você pode ser um agente de mudança compartilhando esse vídeo com líderes, com liderados, para trazer uma gestão mais eficiente, líderes integrais, né, em empresas de sucesso, né? Então vai lá, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e segue a gente também em outras redes, né? Você me encontra também no Instagram como Elaine Carvalho Junqueira e no LinkedIn Elaine Camilo de Carvalho Junqueira. E deixa as tuas redes, Carlos. Olha, eu estou no LinkedIn, né? Estou como Carlos Roberto Borges, porque eu tenho 20 homônimos de Carlos Borges, então eu coloquei Carlos Roberto Borges, outros C. Borges, né? E também estou no Instagram com Carlos Borges Business Advisor. Maravilha. Então, vem com a gente, que vem coisa boa sempre por aí, viu? Gratidão mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade aí. E mais uma vez também quero convidar as pessoas aí que sempre conhecem algum líder ou algum chefe, né, que poderia ser melhorado para melhorar a equipe. É exatamente recomendar esse podcast para eles. Quem sabe contribuir com a equipe. Com certeza. Encerramos por aqui. O nosso abraço para vocês.